Olá, seja bem-vindo, uma ótima noite, está no ar mais um Sem Edição aqui em TVja. Hoje, dia 31 de janeiro, terça-feira, eu vou conversar com o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Rafael, tudo bem? Tudo bom, Silvio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Rafael, o dia começou com notícias negativas para a economia. Porém, o que a gente vai tentar fazer aqui é uma leitura de cenário que você... a sua tarefa, o seu ofício diário, né? Para mostrar que esses números talvez não sejam tão negativos assim. Vamos lá. O déficit primário fechou em 154 bilhões de reais, mas é bom a gente lembrar que o rombo máximo previsto era de até 170 bilhões de reais. O desemprego no último trimestre do ano passado, fechou ali em 12,3 milhões de desempregados. É muita gente sem carteira, é muita gente que perdeu o emprego. Os números são ruins, mas eu passo a bola para você porque a inflação vem num viés diferente, os juros caindo e até para usar termos do editorial do Jornal Estado de São Paulo de hoje, vem aí uma safra promissora, né, de soja, feijão, milho, arroz, trigo. A coisa pode não estar tão ruim quanto parece nesse começo de ano. É um cenário, assim, certamente é difícil, né? Acho que isso é quase lugar comum. E aí a questão para 2017 passa a ser se a gente vai assistir os efeitos desses pontos que você tocou, né? De alguns sinais do ponto de vista da política macroeconômica, em particular a redução inflacionária e, por consequência, a queda de juros. Isso já deve acontecer ao longo de 2017. A nossa expectativa é de uma inflação rodando um pouquinho acima do centro da meta, que é 4,5%, ou seja, um resultado positivo e isso permitindo uma queda de juros mais significativa. A questão, então, passa a ser se a gente vai ter um ambiente político que dê condições para que esses efeitos de melhoras na política macroeconômica já se sintam em 2017. E aí, em particular, a questão fiscal. O primeiro número que você citou, né, um rombo fiscal bastante significativo. É recorde, maior desde 97, né, que é quando começou ali a série. E a raiz do problema hoje, assim, a perna da política macroeconômica que falta a ser consertada, ou pelo menos minimamente rearranjada, é a perna fiscal, né? O governo conseguiu a primeira etapa da agenda em que ele pretende responder a esse dilema com a aprovação da PEC dos gastos, depois a gente fala um pouco sobre ela, e a segunda parte é a reforma da Previdência, né? É a reforma da Previdência que vai fazer com que esse número, que ainda é muito elevado de déficit primário, ou seja, né, do que o governo, do saldo, né, dos gastos obrigatórios do governo dispensados ao cálculo com juros, esse saldo negativo ele vai ser percebido como mais ameno se a reforma da Previdência for aprovada e aí a perspectiva de longo prazo vai ter um peso interessante. Aí os agentes devem olhar com outros olhos, melhorando condição de crédito, condição de financiamento, e aí, aos poucos, a economia brasileira vai colocando minimamente no prumo, né? Vai ficando no prumo. A incerteza, novamente, é a questão política que a gente sistematicamente bate aqui, né? Que é como vai ser esse processo de aprovação da reforma da Previdência, se esse ambiente lava-jato e seus desdobramentos, se isso vai ser suficiente para gerar uma condição de estabilidade ao longo do ano. Você fala em reforma da Previdência, você falou em lava-jato. Lava-jato, obviamente, está enredando aí uma série de políticos. A gente vai, então, para o Congresso Nacional. Amanhã, eleição no Senado, se é que a gente pode chamar de eleição. O senador Eunício Oliveira, né, do Ceará, do PMDB, vai herdar a cadeira de Renan Calheiros. E Renan Calheiros vai herdar a cadeira de Eunício como líder do PMDB. Há 2 décadas, talvez mais, o PMDB dá as cartas no Senado, o PMDB renanzista, o PMDB sarnezista, e agora o Eunício, que nada mais é do que um dos caciques que comandam o partido. Aliás, o partido hoje filiou mais 2 senadores, Zezé Perrella e Eumano Ferrer, aumentando assim a sua hegemonia, a sua bancada na casa. A impressão que fica é, primeiro, que não vai ter eleição no Senado, óbvio, e segundo, a impressão que fica é que nada muda, né? E no Senado em particular, né? Acho que por uma combinação de um fator, digamos, de natureza institucional, ou seja, do espírito do Senado, o Senado
foi desenhado, né, na história dos sistemas políticos como a casa conservadora, a casa moderadora, digamos, a casa oligárquica, né, dado umas exigências mais fortes, por exemplo, para você se candidatar a senador, quase sempre isso ocorre em todos os países. Um mandato maior, né, então um mandato de 8 anos, então a renovação do Senado é naturalmente mais lenta. E aí associado ao fato de que existe uma tradição no Senado de que o maior partido elege, né, a presidência da casa. E aí o PMDB tem sido historicamente, entre aspas, ali, o dono do Senado, com os nomes que a gente já conhece. Então, no fundo, vai ser uma substituição ali apenas de posicionamento, e é o partido que vai, mais uma vez, comandar os trabalhos do Senado em um momento muito, muito particular, né? A gente bem lembrou, vai ter nomeação do novo ministro do STF, que vai passar pelo Senado. Precisa ser sabatinado. Né? Vai ser sabatinado, vai passar pelo Senado. Tem a discussão de toda a agenda econômica. E aí a questão passa a ser, né? Se a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos, mais uma vez, trouxerem toda a agenda negativa, enfim, a gente ficar discutindo de novo essas questões, talvez a vida política no Senado seja ainda conturbada em 2017. Né? Importante a gente lembrar quando é citada a sabatina do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que uma série de senadores estão citados, estão investigados na Lava Jato. Entre eles, Renan Calheiros numa série de inquéritos, Romero Jucá, que é o líder do governo, e por aí vai. Né? Outros petistas, como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias. A coloração partidária não falta. Exatamente. Né? São esses senadores de vários partidos, isso passa por PSDB também. Claro. E esses senadores são os senadores que estarão sentados sabatinando o futuro ministro do Supremo. E dificultando o trabalho, né? Assim, note, a gente tem que enfrentar Você deu os números aí de mercado de trabalho, né? Que é a expressão dessa recessão econômica, né? O mercado de trabalho deve continuar ruim, porque o que aconteceu? Com a renda familiar... 12 milhões de desempregados. E as pessoas agora vão precisar ir buscar no mercado de trabalho, né? Até então, quando a renda familiar estava crescendo... as famílias poderiam, alguns filhos, ou vai estudar mais tempo, ou não necessariamente vá à busca de trabalho. Agora, com a rede em queda, está todo mundo indo atrás, porque, enfim, a situação apertou. Então, o mercado de trabalho ainda vai ser muito complicado, e que é a expressão de toda a crise econômica. Quando a gente olha os temas espinhosos que o Senado vai ter que responder com a crise de legitimidade, o nome de uma série de membros importantes da elite política brasileira envolvidos, ou pelo menos citados, isso vai gerando um pouco de uma certa percepção de um mal-estar na sociedade com a representação, o que não é dos melhores quadros aí para enfrentar essa crise econômica tão séria. Ainda no Congresso, no dia seguinte, né, na quinta-feira, é o dia da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. E ali, sim, o jogo ainda segue um tanto quanto embolado, com alguma emoção possível, porque o candidato oficial, né, não tem como esconder que o Rodrigo Maia é o candidato do Palácio do Planalto. Em tese, ele não está amparado pelo regimento da Casa para concorrer a um novo mandato. Né? O regimento proíbe que ali dentro, né, do mesmo mandato, né, na troca da legislatura, o político concorra mais uma vez à cadeira. Então, em tese, o Rodrigo Maia não poderia tentar a reeleição, mas vai. Ele está aí apoiado por um grupo de 350 deputados, mais ou menos um blocão, que tem PMDB, que tem PSDB, PSB, PR e PP. Porém, os outros candidatos tentam, ora no Supremo Tribunal Federal, ora por meio do Valdir Maranhão, que é o vice-presidente da casa, pressionando o vice, para que o Rodrigo Maia não concorra. Tentam ali uma saída de última hora, até meio rocambolesca às vezes. O que você espera aí dessa eleição? Na Câmara, certamente, você tocou bem, tem mais emoção. Eu acho que, em parte, porque o Judiciário é um ator relevante nesse processo, né? Já fizeram algumas intervenções ali, voltou, a gente não sabe o status legal. É uma questão complicada, né? Porque tem uma espécie de um vazio jurídico, o regimento não trata bem do que fazer em casos de eleição extraordinária, como foi
no caso do Rodrigo Maia, que assumiu para substituir o mandato do então deputado Eduardo Cunha. Então, abre um pouco essa janela de incerteza, e aí também vale a pena, acho que a gente reforçar um ponto que a gente já conversou aqui, né, de por que o STF tem sido também tão importante, né. De uns anos para cá, o STF tem, de alguma maneira, abriu as portas para que parlamentares individualmente tenham um poder muito grande de barrar o próprio processo político, né? Por uma ideia de que o STF tem que garantir aos atores políticos individuais que eles participem de um processo decisório com bases legais. Então, assim, para proteger, sob o argumento para proteger o direito de um parlamentar participar de um jogo político que é visto como constitucional, o STF tem portado e tem respondido a uma série de mandatos de segurança. Então, fundamentalmente, hoje um nome deputado pode ir lá, entrar no STF, barrar todo um processo, e aí fica uma confusão que às vésperas da eleição a gente não sabe ao certo a legalidade da candidatura do Rodrigo Maia. Mas salvo alguma mudança por intervenção do STF, me parece que a tendência é mesmo de continuidade do mandato do Rodrigo Maia, que, aliás, é super importante para fazer associação com a discussão das reformas e com a agenda econômica que o Brasil vai debater em 2017. O que a gente viu com a Dilma? Com a Dilma, a gente tinha claramente uma separação entre a agenda do governo e a agenda da Câmara e do Senado, então não andava ou travava, ou eram medidas que o governo não queria que fossem aprovadas. Com a chegada do Temer, esse é o primeiro sinal de normalidade do sistema político. Você tem os membros da Câmara e do Senado apoiando a agenda governamental. Tem alguns aspectos aqui para a gente destacar ainda nesse jogo da Câmara, o Cortes, que é o seguinte. Bom, eu até acho que o Rodrigo Maia vai ser eleito no primeiro turno, tá? Acho que hoje o cenário, pelo menos com quem a gente conversa lá em Brasília, indica isso. O Jovair Arantes, que era um candidato que poderia ser ali, ficar cabeça com o Rodrigo Maia, ele meio que não conseguiu organizar o tal do Centrão. O Centrão foi se dissolvendo. Perfeito. Ainda que em política a gente tenha que tomar cuidado, porque futuro em política é daqui a 1 hora, né? Pode ser que a gente acabe o programa e dali a meia hora tem alguma novidade. Mas o Jovair, ele perdeu ali esse Centrão, o PT ficou no meio do caminho, apoia ou não apoia o Jovair? Mas aí o Jovair é Cunha, o Jovair era aliado do Eduardo Cunha, então se viu numa situação complicada. Aliás, o PT está numa situação muito complicada para tentar se posicionar dentro do plenário da Câmara. O Rosso, que é o outro candidato ali do PSD, também vai, não vai, é candidato ou não é, agora o partido dele tendendo a ficar com o Rodrigo Maia, mas o Rosso também, o PT, por exemplo, não pode apoiar, porque o Rosso era o cara da comissão do impeachment. Claro, né? E tem lá o André Figueiredo, que corre por fora, que tentou embargar a candidatura do Rodrigo Maia no Supremo. O André Figueiredo nada mais é do que Ciro Gomes, né? Ele é lá do PDT, é do estado do Ciro, ele está ali já como um cavalo adiantado no xadrez do Ciro Gomes. Então, de última hora surgiu o Júlio Delgado. O Júlio Delgado, todo ano ele é candidato. A cada 2 anos ele é candidato à presidência da Câmara. Nada contra o Júlio Delgado, mas fica até uma situação engraçada. A impressão é que até ele entrou ali para tentar embolar o jogo e forçar um segundo turno. É mais ou menos o que se fala lá em Brasília. Porém, então esse primeiro aspecto que eu queria destacar aí com você. E o segundo aspecto é que esses candidatos todos, Jovair e etc., esses são os candidatos do tal varejão. Não necessariamente, caso eles fossem eleitos, eles também seriam uma oposição ferrenha ao Michel Temer. Não seria nada parecido com o que foi Cunha com Dilma, né? Eles são os candidatos do Centrão, aquele candidato que, vem aí uma reforma, vem aí um projeto. Custa quanto? Custa a liberação de tantas emendas, custa um cargo na estatal A, na autarquia B, né? Então, esse é o varejão, né? Claro. Acho que você trouxe bons pontos aí para a discussão. O primeiro deles é que é um pouco com a eleição para a Câmara, ela resume, ela sintetiza os dilemas dos partidos de esquerda em relação, não só no curto prazo, mas pensando na eleição de 18, né? E a gente sabe que um dos principais conflitos nesse campo vai ser entre PDT e PT, né? O PT perdeu o capital político, a força para organizar o campo, então ele vai ter uma concorrência interna relevante, que deve ser traduzida numa candidatura Ciro Gomes a presidente.
E, portanto, esses dois partidos, embora próximos do ponto de vista ideológico, vão se tornar rivais para decidir, bom, quem vai levar essa fatia do eleitorado. E aí, é clara a estratégia, né? O PDT vai muito, digamos assim, para cima, tem uma postura claramente de oposição, e o PT, ao mesmo tempo, começa a perceber os custos de ficar fora dos espaços de poder dentro da Câmara, dentro do Senado. As secretarias, né? A mesa diretora. Que é super importante para o partido se estruturar. E aí o PT também tem esse dilema, porque o partido tenta sinalizar uma campanha em que ele vai ser oposição ao governo Temer, mais do que isso, né? Ele deslegitima a administração Temer por meio do adjetivo golpista, que é uma opção política que a legenda tem todo o direito de fazer, mas isso gera um custo para você materializar ações que tirem do papel esse discurso do golpista, né, do golpismo, e na hora de como você vai se comportar. Começaram a perceber, enfim, o partido começou a perceber que vai fazer barulho se eventualmente der apoio ao Rodrigo Maia, ao Rosso, enfim, qualquer desses nomes que tiveram um papel relevante no processo de impeachment ou os seus partidos apoiaram. Como é que vai sair um pouco dessa sinuca de bico, né? O PT tentou apoiar, voltou um pouco atrás, aí não sabe para onde corre, acho que é muito expressão do dilema da esquerda. E o outro ponto que é relevante, que é essa separação entre o chamado baixo clero e a elite partidária. Assim, por que, entre aspas, é preocupante quando a gente tem, digamos, o baixo clero tendo voz mais significativa no Congresso? Porque o que diferencia, fundamentalmente, é que o baixo clero, eles não são políticos de partidos que não têm preocupação em criar uma marca nacional. Eles não vão ser responsabilizados pelos rumos do país, eles não fazem projeto nacional. Então, ao não fazerem isso, eles têm mais liberdade para ir e vir e trocar política por cargo, enfim, tem uma barganha que para eles é interessante, mas que eles não têm custo. Então, enfim, o resultado disso para eles é quase que indiferente. Se vai ter reforma da Previdência, se não vai ter, para muita gente lá, isso não faz diferença. Para os democratas, para o PSDB, para o PMDB, faz, porque a sua legenda está associada ao atual projeto nacional. Então, acho que essa é a grande diferença aí para a gente analisar. Não à toa, todo esse movimento no xadrez político do PMDB, do Palácio do Planalto, e inteiro ali o PSDB como seu parceiro preferencial. Claro. Muito provavelmente, no dia seguinte à eleição da Câmara, por exemplo, o tucano Antônio Embaçaí, lá da Bahia, deve ser nomeado para o Ministério. Ele já era cotado antes para a vaga, para a cadeira que ficou do Gedel Vieira Lima. Aos olhos do Planalto, o que ele está falando, né? Ele está fazendo com o PSDB, olha, não, você está associando a sua imagem comigo, então você vai ter uma responsabilidade de fazer o meu governo andar. Não é que os tucanos morrem de amor pelo presidente Temer, né? Em alguma medida, em algum momento, a agenda tucana era a convocação de novas eleições, né? Porque também não olhava o Temer com os bons olhos. Mas as circunstâncias políticas mudaram e hoje faz com que os destinos de ambos estejam mais ou menos associados. Então, por isso, essa é a principal diferença. Não se trata de um juízo de valor entre baixo clero e alto clero. A priori, a gente não sabe. O que acho que a gente consegue analisar melhor é tendo um pouco isso. Qual que é a racionalidade? E acho que o principal diferencia é quem tem responsabilidade em comandar um projeto nacional, né, que seja identificado no plano nacional. E a impressão que fica é justamente essa que você falou, você chamou até da elite política e tal. É o PMDB querendo o PSDB ali como parceiro preferencial, já tem o DEM também, porque a Câmara nas mãos do Rodrigo Maia, candidato do Palácio do Planalto, para tocar as reformas, para tocar essa agenda, especialmente nesse primeiro semestre, essa agenda do Executivo, parece que está formado ali mais ou menos o que seria essa elite, esse primeiro time. E depois tentar trazer alguns partidos que já vêm, de certa forma, orbitando o governo. Alguns já têm até ministérios. Perfeito. Né, são aqueles partidos médios. Mas o baixo clero
como você mesmo disse, é difícil de se organizar. O Centrão anda se dissolvendo, inclusive, nesse momento. E, à medida em que as eleições de 2018 se aproximam, aí sim é que a barganha ganha ainda mais força no Congresso, porque a hora de do deputado conseguir aquela emendinha para a base eleitoral dele, para construir a quadra poliesportiva, para o asfaltamento de um trecho de rodovia ou até outras obras urbanas, é agora. Depois, no começo do ano de 2018, o orçamento trava. Né? Então, a barganha para votar vai ser agora. Certamente. Né? 2017, num certo aspecto, né, ele mantém um quadro político de difícil coordenação, porque a gente tem um governo que é bastante impopular, então ainda não está claro qual o benefício do ponto de vista eleitoral de associar um projeto político à atual administração, sobretudo para esses partidos que você tocou, né, os satélites, que ainda não sabem muito o que vão fazer. Com o passar do tempo, ao longo do ano, a pressão eleitoral vai ficando maior, então vai ficando mais instável. A tarefa do presidente não vai ser fácil ao longo do ano. Bom, Rafael, então, atravessando a rua, ainda na praça ali dos Três Poderes, vamos para o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma os seus trabalhos, né, após o recesso do Judiciário, e a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, indicando que ainda deve, o verbo ainda deve, né? O verbo ainda não é definitivo, vamos dizer assim. Realizar um sorteio na segunda turma para saber com qual ministro vai herdar a relatoria dos processos da Lava Jato, que pertenciam ao ministro Teori Zavascki, infelizmente morto numa tragédia aérea há 2 semanas. Bom, além disso, tem ali um movimento, que seria um movimento do ministro Edson Fachin, o último que chegou à corte, para migrar da primeira turma para a segunda turma, para ocupar a cadeira que ficou vaga, e ele também, nos bastidores, comenta, pela proximidade que ele tinha com o Teori Zavascki, poderia ser, se houver um acordo, o herdeiro desses processos da Lava Jato. Como é que você vê aí todo esse movimento? O movimento, aliás, amplio aqui para você fazer seu comentário, que começou quando ela iniciou a semana homologando a delação dos 77 executivos da Odebrecht. Eu acho que claramente a saída que vai ser desenhada é a saída em que o mundo do judiciário desconfia e tem muita cautela em relação às pressões políticas por conta daqueles fatores que a gente já conversou aqui, né? Todo mundo tem interesse em qual vai ser o desdobramento do processo da Lava Jato, então jogar uma responsabilidade em torno de um novo nome, né, do novo relator que vai assumir, caso fosse o indicado pelo Temer, teria uma dificuldade muito grande aí, uma pressão muito grande, e acho que o Judiciário fez, não, vamos minimizar essas incertezas e vamos, em tese, cuidar a gente mesmo desse processo de continuar a avaliação da Operação Lava Jato. O problema é que, por isso que acho que a Carmen Lúcia teve um processo grande, longo, de você fazer a concertação, de investigar aqui e acolá, é que a gente não sabe, no fundo, quem vai ser o sorteado e, portanto, o resultado final disso é muita incerteza. E tem alguns nomes que a gente já conversou, né? São muito carregados também, né? Dentro do próprio STF, porque são associados a grupos políticos A ou B. A grande questão é se fica, Vamos né? listar quem são... Vamos lá, a segunda turma A segunda turma, o decano, o ministro Celso de Mello, perfeito. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. Isso, que são... E, obviamente, a cadeira vaga. E a cadeira vaga. Então, esses nomes, eventualmente, né, talvez a exceção do ministro Celso de Mello, mas os demais, a pressão política já está contratada. Assim, já está contratada, se eventualmente recair nas mãos de um deles. A questão é saber se vai ter, então, uma certa tentativa da própria corte de minimizar esses barulhos para que ela consiga agir de forma mais harmônica, né, e dar prosseguimento à investigação da Lava Jato. Eu acho que um ponto importante é notar como, no Brasil ainda, a gente ainda tem muita incerteza com o funcionamento das instituições, né? A gente fica muito dependente de alguns nomes para que a gente tenha segurança de que determinado procedimento ou rito vai ser seguido. Acho que essa é a maturidade que a gente precisa construir pensando no longo prazo, né? Então, assim, aconteceu uma tragédia com o ministro Teori,
e de repente todo mundo já coloca muito em xeque para onde vai a Lava Jato, justamente porque não se tem a percepção de que é o império da lei que vigora, né? Que independente de A ou B, vamos se seguir os ritos esperados pela Constituição e aí todo o processo vai funcionar. Mas, de todo modo, uma decisão assim, super significativa e certamente vai ter impacto no mundo político. Muito bem, Rafael. Posso aproveitar para te convidar para você voltar ao longo da semana para para comentar as eleições da presidência da Câmara, da presidência do Senado? Vai ser um prazer, certamente. Então já está convidado, Então, tá? Muito bem. O Sem Edição termina aqui. Uma ótima noite para você e amanhã tem mais programa. Até lá.